Olá, amigos. Estamos de volta aí com matemática para o INSS. Hoje nós vamos terminar aquelas duas questões sobre frações que ficaram aí da aula passada. É isso? Uma das questões que esteve na aula passada para fazermos foi uma questão que foi uma expressão numérica feita pela Fundação. A próxima não é uma questão mais tranquila, é uma questão contextualizada. Vejamos como é que fica aqui a resolução dessa expressão. É a questão de número 6 do seu material. X e Y são números inteiros e positivos, tais que a fração x sobre y é irredutível. Ou seja, o MDC é 1. Aí ele me diz quem é x e quem é y. Diz que x está para y, assim como 0,00125 vezes 10 a menos 4 está para 0,75 vezes 10 a menos 8. Eu quero saber quem é x mais y. Qual é o numerador mais o denominador? Vai ser assim. X está para y, assim como 0,00125 vezes 10 a menos 4 está para quem? 0,75 vezes 10 a menos 8. Só resolver isso aí. Como é que fica então? Vou voltar às casas decimais e vou diminuir lá o expoente. Então vai ser 125 vezes, no caso não é mais menos 4, porque eu voltei 5 casas. Vai ser menos 4 menos 5, vai ser menos 9. A parte de baixo vai ser 75, volta 2 casas. Não vai ser mais 10 a menos 8, vai ser 10 a menos 10. Porque nós voltamos 2 casas. Ora, 125 sobre 75 vezes 10 elevado a menos 9 menos 10. Foi isso que eu fiz. É que na divisão de potências com a mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. Subtrai os expoentes. Menos 9 menos 10. Portanto, vai ficar dessa forma. Primeiro eu vou simplificar aqui por 25 e aqui eu vou simplificar por 25. Já para chegar no fim. 125 por 25 dá 5. 75 por 25 dá 3. Vezes menos 9 aqui, ó. 10 elevado a menos 9 menos 10 é igual a 10 elevado a 1, que é igual a 10. Por que isso? Porque menos com menos aqui vai dar mais. Aí menos 9 mais 10 vai dar 1. Então isso aqui vezes 10 vai ficar então 50 sobre 3. Para fechar com chave de ouro, a questão que é a soma do numerador com o denominador. 53. É só marcar o gabarito correto, que é a letra A. Vamos aí então a mais uma questão. A questão 7. Um carro percorreu 2/5 da distância entre duas cidades. Depois percorreu 2/3 da estrada restante. Esse restante é a chave do problema. Desse modo, faltavam 18 quilômetros para completar a distância entre essas duas cidades. Qual foi a distância que esse carro percorreu? Muito bem. Se ele percorre 2/5, ele deixa de percorrer quanto? 3/5. Eu vou colocar aqui como restos. Se ele percorre 2/3, é porque ele deixou de percorrer quanto? 1/3. A chave do problema está aqui. Essa é uma questão em que as frações falam do que sobrou.
Como é que eu vou fazer isso aí, então? O total é X. O cara gastou 2/5 de X, então sobrou para ele 3/5 de X. Depois o outro gastou 2/3 disso. Gastou 2/3 de quem? 2/3 de 3/5 de X. Então, se ele gastou 2/3 do que sobrou, ele ficou com 1/3 do que sobrou. Resultado, corto 3, ficou quanto? 3/5 de X. Foi com isso que ele ficou no final. Só que a questão diz que o que ele ficou no final é 18. Ou seja, a estrada final, ela tem 18 quilômetros. Se ela tem 18 quilômetros, é muito simples agora. É só passar o 5 multiplicando. Aqui não é 3. Aqui é 1. Por que aí é 1? Porque nós cortamos o 3, né? Esqueci desse detalhe. Se cortei o 3 aqui, ó, fica apenas 1 ali. Então, quem é X? 18 vezes 5. X é igual a 90 quilômetros. Esse é o tamanho da estrada. Mas, para a pegadinha ser maior, para não ser a letra E, 90 quilômetros, ele perguntou a distância que o carro percorreu. Ele não percorreu os 90 quilômetros, porque faltaram 18, 90 menos 18, 72. Ou seja, o carro percorreu apenas 72 quilômetros, letra D. E com isso, nós vamos agora passar para a parte de equações. Vejam bem. Equações do primeiro grau. Ok? Essa parte agora é você saber resolver uma equação tradicional mesmo. Depois que resolver essa equação bem tradicional, é pensar agora em problemas com equações do primeiro grau. E aí problemas bem conhecidos, problemas que aparecem muito na Fundação Carlos Chagas. Quem é que nunca viu uma questão de torneira na prova da FCC? Uma torneira enche em tanto tempo, a outra enche em tanto tempo, as duas juntas enchem em quanto tempo? Quem é que nunca viu questões desse tipo? Nós vamos tratar agora desse tipo de conteúdo, das equações. Começar logo com problemas do primeiro grau. Acompanha comigo. Vejam só. Problemas do primeiro grau. O primeiro problema do primeiro grau vai ser o seguinte. No almoxarifado de uma certa empresa, há 68 pacotes de papel sulfite dispostos em 4 prateleiras. Se as quantidades de pacotes em cada prateleira correspondem a 4 números pares sucessivos, então dos números seguintes, o que representa uma dessas quantidades é o número. Vejam só. Essa é uma questão que você tem que identificar como segue uma sucessão de números pares. Essa sucessão de números pares, você já sabe disso, segue de 2 em 2 sempre. Segue de 2 em 2. Como é que fica então? Você conhece o primeiro número par que ele está querendo dessa sucessão? Não conhece. Se você não conhece, chamá-lo de X. É assim que a gente resolve esse tipo de problema. Não conhece qual número par é esse que nós estamos falando, vamos chamá-lo de X. Como vai ser isso? X é o primeiro. São 4 prateleiras. São 4 pares sucessivos. Os pares seguem de 2 em 2. Então o primeiro é X, o outro é X mais 2, o outro é X mais 4. E o outro só pode ser X mais 6. São 4 números pares sucessivos, cuja soma tem que dar quanto? Ele disse aí. São 68 pacotes de papel sulfite. 68. Como é que fica aí? Como é que fica isso aí?
2, 3, 4x. 6 e 4, 10 e 2, 12, igual a 68. 4x igual a 68 menos 12. 56. X igual a quanto? A 14. Esse é o primeiro passo sucessivo da sucessão. Então, o primeiro é 14, o segundo é 16, o terceiro é 18 e o próximo é quanto? 20. Essa é a sucessão de números pares. Mas ele quer apenas o quê? Um desses números. Qual é o que está lá nas alternativas? O 18. O 18 está nas alternativas. Portanto, letra C é a nossa resposta. Claro que teria uma maneira lógica de fazer isso aí. Que maneira lógica é essa? Se eu divido 68 por 4, o que é que eu encontro? Para dividir 68 por 4, dá 17. Nós achamos a posição intermediária. Quer dizer que antes seria o 16 e o 14, e posteriormente seria o 18 e o 20. Nós só usamos o 68 dividido por 4 para descobrir o meio, mas depois a gente descarta, porque ele só quer os pares. Um deles, aliás, o 18, que está nas alternativas. Muito bem. Vamos a mais uma questão sobre a parte das frações. A segunda questão, a questão conhecida aí, mas é uma questão difícil de fazer. Um indivíduo encontrou 3 mágicos. Ao primeiro ele propôs: se você duplicar o dinheiro que trago comigo, eu lhe dou 100 reais. O mágico fez e ganhou 100 reais. Com os outros 2 mágicos, tudo se passou do mesmo modo. Ao fim das 3 operações, o indivíduo notou que estava sem dinheiro. Quanto ele tinha no início do processo? Observa. Ele chegou no primeiro mágico com X. O que é que o mágico fez? Dobrou. Dobrou X. O que é que ele fez? Tirou 100 reais e deu para o mágico. Então ele ficou com 2x menos 100. Aí com o que sobrou, ele foi para o segundo mágico. Sobrou isso. Aí ele foi com isso para o segundo mágico. O mágico dobrou isso que ficou com ele. Dobrou o 2x menos 100. E ele deu 100 ao mágico. Fica 4x menos 200 menos 100. Fica 4x menos 300. Ficou com isso. Eu fiz a distributiva e fiz menos 200 menos 100. Com o que sobrou do segundo mágico, ele foi para o terceiro. O mágico duplicou isso aí. E ele tirou 100, prontamente deu ao mágico. Fazendo a distributiva, 8x menos 600 menos 100. Vai dar 8x menos 700. Bom, isso foi o que ele ficou quando saiu do terceiro mágico. Quando ele saiu do terceiro mágico, a questão informa que ele ficou com 0 reais. Ele ficou sem dinheiro ao sair do terceiro mágico. Então, 8x igual a 700. Quem é x? 700 para dividir por 8. 700 dividido por 8 dá R$ 87,50. Está aqui o que ele tinha no início do processo.
Mas também tem o seguinte, resolver questões desse tipo, a gente pode pensar também em fazer uma resolução lógica do conteúdo. Porque raciocínio lógico e matemática, na Fundação Carlos Chagas, andam juntos. A prova de lógica da Fundação Carlos Chagas tem matemática no meio. E vice-versa. É um raciocínio lógico matemático. Então vamos tentar resolver essa questão agora, que eu acabei de resolver, por lógica e não por matemática. Acompanha. Então tem o seguinte. Eu cheguei no primeiro mágico com um certo valor. O mágico dividiu o meu dinheiro por 2. Aliás, o mágico dobrou o meu dinheiro. Multiplicou por 2. Eu fiquei com isso. Aí eu tirei 100 reais e dei ao mágico. Fiquei com isso. O outro mágico dobrou o que eu fiquei. Aí eu passei a ficar com outro valor. Eu tirei 100 desse valor e dei ao mágico. Fiquei com isso. O outro mágico dobrou. Eu fiquei com esse valor. Novamente eu tirei 100. Fiquei com esse valor. Já temos aí os 3 mágicos. Mas a questão me disse que no final eu fiquei com 0 reais. Então aqui é 0. Eu quero fazer o caminho inverso. Onde tem menos 100 eu vou fazer mais 100. Onde tem vezes 2 eu vou dividir por 2. Então 0 mais 100 dá 100. Dividido por 2, 50. Mais 100, 150. Dividido por 2, 75. Dividido por 2 não. Vezes 2, 300. Zero mais 100, 100. Vezes 2, 200. No caso é dividir por 2. 50, desculpe. 50 mais 100, 150. Dividido por 2, 75. Está corretíssimo isso aqui. Apenas me atrapalhei aqui na sequência. Aí 150 dividido por 2, 75. Mais 100, 175. Dividido por 2, R$ 87,50. Maneira lógica, inteligentíssima de fazer. Olha só. Comecei com 0. 0 mais 100, 100. 100. Eu estou voltando. Então vou dividir por 2 onde estiver multiplicando. Dividido por 2, 50. Mais 100, 150. Dividido por 2, 75. Mais 100, 175. Dividido por 2, R$ 87,50. Está aí a maneira lógica e inteligente de fazer a questão. Vamos a mais uma. A mais um problema aí para matar esse conteúdo. Um certo prêmio foi repartido entre 5 pessoas, de modo que cada uma recebesse 1/3 da quantia recebida pela anterior. Se a terceira pessoa recebeu R$ 81, qual foi o total distribuído? Muito bem. Uma questão tranquila de fazer. Vejam só. É uma questão que basta fazer o seguinte. Não precisa de uma equação. Temos aí a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta pessoa. Precisa de equação. Cada pessoa recebeu 1/3 da quantia recebida pela anterior. E a terceira recebeu R$ 81. Cada pessoa recebe 1/3 da anterior. Então eu divido por 3 para saber o que cada pessoa aí recebeu. Né? Para frente eu divido por 3. Ora,
Então a quarta recebeu 27. A quinta recebeu 9. É só dividir por 3. Voltando é multiplicando. 9 vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Vezes 3, 243. 243 vezes 3, 729. Ele quer a soma de tudo. Vai dar 1089. Esse é o resultado final. 1089. Resposta correta, letra D. Muito bem. Vamos a mais um problema. Mais uma questão aí para o INSS. Essa agora é uma questão bem difícil. É uma questão que a gente vai ter que resolver através de um sistema de equações do primeiro grau. Como é isso? Lembre-se que a sua interpretação na hora de montar um problema com equações não é somente uma equaçãozinha do primeiro grau. Tem um sistema de equações no meio também. Essa questão traz esse tipo de raciocínio. Acompanha comigo. Numa festa estão presentes rapazes e moças. Depois que 5 rapazes se foram, ficaram 2 rapazes para cada moça. A seguir, chegam mais 10 rapazes. Saem 5 moças. E temos então 3 rapazes para cada moça que restou. Quantos eram os presentes no início da festa? Como é que eu resolvo esse tipo de problema? Acompanha comigo. Eu vou começar dizendo que eram R rapazes e M moças. Se foram 5 rapazes, então saíram 5. Depois que os 5 saíram, qual é a relação entre eles com as moças? É que ficaram 2 rapazes para cada moça. Ou seja, se ficaram 10 rapazes, é porque só tinham 5 moças. Se ficaram 40 rapazes, só tinham 20 moças. Quer dizer que esse número de rapazes agora é o dobro do número de moças. Essa é a primeira equação. Lembrando que quem foi alterado aí foi o número de rapazes. O número de moças permanece o mesmo. Então, a seguir, chegam mais 10 rapazes, ou seja, era R menos 5. Chegaram mais 10. E saíram 5 moças. Não é mais M, é M menos 5. Depois que isso aconteceu, nós temos então 3 rapazes para cada moça que restou. Logo, nós temos que o número de rapazes que ficou aqui é o triplo do número de moças. Aí sim, o problema vai estar praticamente resolvido. Vejam bem, montei um sistema para resolver. Quem é R menos 5 aqui? É quanto? É 2M. Então, 2M mais 10 é igual propriedade distributiva, 3M menos 15. Então, eu vou ter o seguinte, M igual a 25. São 25 moças. Ora, nós sabemos que R menos 5 é igual a 2M. R menos 5 é igual a 2 vezes 25, porque M é 25. R é igual a 50 mais 5, porque passa para lá somando. R é 55. Ora, no início da festa eu tinha 25 moças com mais 55 rapazes. Eu tinha então 80 presentes no início da festa. Gabarito correto, letra D. Vamos a mais uma questão. Estamos quase lá. Questão de número 6. Agora vem a importância maior aí dessa parte de equações. Aqueles problemas em que a gente mistura as capacidades aí das pessoas. Problemas de torneiras, de pessoas trabalhando juntas. Vejamos aí a resolução de um tipo de problema desse. Uma máquina imprime um relatório em 4 horas. Outra máquina menos eficiente imprime o mesmo relatório em 6 horas.
Funcionando juntas, as duas imprimiriam esse relatório em quanto tempo? Vejam só. Vejam só. Nós temos aí uma que imprime em 4 horas. Outra em 6 horas. Eu vou colocar as duas juntas. Eu não posso fazer essa comparação em tempos diferentes. Então o que é que eu vou fazer? Se a primeira faz tudo em 4 horas, o que é que ela faz em 1 hora? Ela faz 1/4. Se a outra faz tudo em 6 horas, o que é que ela faz em 1 hora? 1/6. As duas juntas é só somar. Elas fazem tudo em X horas. Em 1 hora, o que é que elas fazem? 1/X. Então, somando dá igual a isso aí. É somente resolver esse tipo de equação. Porque fazendo isso aí, você resolve qualquer questão de torneiras desse tipo aí. De questão de pessoas se ajudando. Há quem jogue uma fórmula para isso, tipo, é só multiplicar os tempos e dividir pela soma. 24/10. Simplificando por 2, 12/5. Claro, é muito viável fazer assim. Só se forem duas. Se for mais de duas. Se tiver 3. Se tiver uma torneira esvaziando o tanque, por exemplo, essa fórmula já está fora. Não tem como fazer daquela forma mais. Então, a maneira melhor que tem para você fazer esse tipo de problema é usando esse raciocínio que eu estou aí. Porque se você tiver mais de uma torneira, mais de 2 pessoas trabalhando muito, trabalhando juntas, ou então 2 torneiras enchendo o tanque e um esvaziando, não importa. Esse é o raciocínio sempre correto para fazer a questão. MMC, entre 6 e 4 é 12, mas tem um X ali. Então 12x. 12x dividido por 4 dá 3x vezes 1, 3x. 12x dividido por 6 dá 2x, vezes 1 dá 2x. 12x por x dá 12, vezes 1, 12. Então eu vou ter aqui 5x igual a 12. Quem é x? 12/5. Isso é hora. Portanto, é só fazer a transformação agora. 12 dividido por 5. A 2. 2 vezes 5, 10 para 12, 2. Então eu sei que já tem aqui 2 horas. Esse 2 que sobrou, que é o equivalente às horas, eu faço uma analogia como se fossem 2 horas. Transformando em minutos, vão ficar aí 120 minutos. Para dividir por 5 novamente. E dá 24 e sobra 0. Ou seja, resposta: 2 horas e 24 minutos. Esse é o tempo. Letra B. Mais uma questão. A fixar esse raciocínio das torneiras aí. Olha, observe. Trabalhando individualmente, o funcionário A é capaz de cumprir certa tarefa em 8 horas. O funcionário B em 6 horas e o C em 5 horas. Nessas condições, se trabalharem juntos na conclusão dessa tarefa, o esperado é que ela seja cumprida em aproximadamente... Vamos ver como é que fica a resolução desse problema. Vejam. Tem um que faz em 8 horas. Se ele faz tudo em 8 horas, em 1 hora ele faz o 8º. O outro faz tudo em 6 horas. Em 1 hora, 1/6. Tem mais outro que faz tudo em 5 horas. Em 1 hora, 1/5. Juntos, ou seja, somando, eles vão fazer tudo em X horas. Em 1 hora, porque tudo aqui está em 1 hora, é 1/X. MMC, entre 8, 6 e 5, a gente calcula por aqui. MMC, por 2, 4, 3, 5. Por 2, 2,
repete o 3 e o 5. Por 2 de novo, 1, repete o 3 e o 5. Por 3 dá 1, 1 e 5. E agora por 5, 1 e 1. 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30, vezes 2, 60, vezes 2, 120. MMC, 120x. 120x dividido por 8 dá 15x. Vezes 1, 15x. 120x dividido por 6 dá 20x. Vezes 1, 20x. 120x dividido por 5 dá 24x. 24x vezes 1, 24x. 120x por x dá 120, vezes 1, 120. 15 com 20, 35, com 24, 59x igual a 120. É para dividir 120 por 59. E senhoras, essa divisão não é exata. É claro que a gente vai raciocinar por aqui em transformar em horas e minutos. Eu divido 120 por 59. Vai dar 2. E vai sobrar 2 também. Então já sei que ali tem 2 horas. O 2 que sobrou, transformar em minutos. E dividir por 59 de novo. Vai dar 2. Sobra 2. Aqui são 2 minutos. Transforma novamente agora em segundos e divide por 59. Vai dar 2 segundos e sobra 2. Para por aí. 2 horas, 2 minutos e 2 segundos é a resposta da questão letra D. E com isso, a gente resolve algumas questões de equações que vão realmente te ajudar muito nesse concurso. Essa parte das frações para as torneiras, para as pessoas trabalhando juntas, é importantíssimo. Quando eu digo torneiras é porque são as questões mais conhecidas. Que uma torneira enche um tanque em tanto tempo, outra em tanto tempo, as duas juntas. Partiu daí essas outras questões. Então, espero estar ajudando muito aí você. Até o nosso próximo encontro, onde a gente vai terminar as questões de equações e prosseguir com um novo assunto. Até lá!